Salve Maria Imaculada. Vamos começar a nossa live. Vamos rezar uma dezena, pedindo a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São Maximiliano Kolbe, que nos conduza nesta live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em boa noite. Nós somos os filhos de Kolbe. Eu me chamo José Carlos. Eu sou casado com Michele. Tenho 2 filhos, Maria Tereza e Davi José, 2 filhos no céu, né? E nós somos milites, somos leigos consagrados a Nossa Senhora. E nós temos como pilar da nossa formação a oração, uma vida de oração, contínua oração, busca de Deus pela oração, uma vida de estudos, de formação em relação à palavra de Deus, à doutrina da igreja. O terceiro pilar é a vivência, nós buscamos tentar viver aquilo que nós rezamos, que nós meditamos, estudamos na nossa vida cotidiana. O outro ponto é a consagração à Nossa Senhora, buscamos consagrar a nossa vida toda a ela, todas as nossas ações, e também nós buscamos realizar a missão, que é anunciar às pessoas as maravilhas de Deus. Salve Maria aí, auxiliadora,
minha esposa Michele e Andréia. Vamos convidar as pessoas para participar desta live. Essas lives, geralmente, elas acontecem no YouTube. Nós temos um canal do YouTube que é Filhos de Kolbe. E vamos começar a fazer uma experiência de realizar essas lives aqui no Instagram. Nós estamos começando algumas lives sobre a Sagrada Escritura, sobre a introdução à Bíblia. Nós temos um vídeo lá que fizemos na semana passada sobre a introdução à Bíblia. E está lá no canal Filhos de Kolbe. E nós vamos, a partir desse momento, todas as sextas-feiras, falar sobre... meu cunhado Márcio, seja bem-vindo, sobre a Verbo Domini, que é esta exortação pós-sinodal do Santo Padre, o Papa Bento XVI, que é uma sumidade, um manual para o estudo bíblico, para a meditação da Sagrada Escritura. Então nós queremos aqui tentar facilitar este conteúdo que é muito bom, muito propício, principalmente nesse tempo de pandemia em que nós precisamos tanto meditar a palavra de Deus. Também vamos tentar, claro, no que é possível e aquilo que Deus nos inspirar, colocar cada coisa que a gente for falar aqui de uma maneira muito prática na nossa vida. Essa é a questão que nós queremos fazer de maneira principal, colocar de maneira prática essas meditações que nós estamos fazendo aqui. Tá? Essa exortação apostólica, ela é oriunda do Sínodo dos Bispos, que aconteceu no dia 5 e 6 de outubro de 2008. Tá? Esta é uma encíclica de 2008. Também foi num período do bicentenário do nascimento de São Paulo, apóstolo. Então, ela é uma redescoberta, como fala o Papa Bento XVI, da palavra de Deus na vida da igreja. Tá? E ele começa a falar que ela é uma fonte de renovação. E que renovação é essa que fala para nós hoje? Nós estamos num tempo difícil, um tempo totalmente diferente. Tá? E nesses tempos, que renovação a palavra de Deus pode dar para nós? Nós estamos agora, está começando um processo de abertura, reabertura das igrejas. Mas mesmo assim, esse processo é muito lento. E ainda algumas pessoas, pela questão do medo, enfim, vão ainda estar em casa. Porém, o período da pandemia ele é propício também para que nós possamos aprofundar as leituras bíblicas, tá? Conhecer a palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo com essas lives sobre essa exortação apostólica, de trazer esse conteúdo, pensar ele a partir da catolicidade, e como esse conteúdo pode ser colocado na minha vida cotidiana. Essa é uma das coisas mais importantes, tá? Porque ele é o coração da vida da igreja. A Sagrada Escritura é o coração da vida da igreja. Se nós formos pensar bem, a palavra de Deus ela está inserida em vários momentos, em vários locais. Eu me lembro que uma vez, muitos anos, não praticante, um católico não praticante, alguns testemunhos de Jeová vieram falar comigo e falaram assim para mim, isso tem muito tempo. O que o padre fala da palavra de Deus? E naquele momento, de forma muito intuitiva, eu me recordava disso, hoje disse, mas quando a gente vai para a missa tem coisa da palavra de Deus. Tem uma primeira leitura, a segunda tem um salmo, tem o evangelho. Essa noção básica que nós temos, da presença da palavra de Deus na liturgia. Tá? Isso é muito importante. No sínodo, o Papa Bento, eles colocaram a palavra de Deus no centro lá, do local onde eles estavam, para que elas colocassem ali no centro da vida, daquela meditação. E aqui para nós é um grande sinal, porque nós também somos igreja doméstica. A catequese começa em casa. Tá? Nós temos uma mania, e eu falo isso sempre, de colocar uma responsabilidade no clero, que também é nossa. Nós também temos o dever de ser um bom cristão, por amor a Cristo, por amor à Imaculada. Se eu amo Nossa Senhora, se eu amo a Cristo, se eu amo a igreja, eu devo fazer o melhor por ela. Eu devo ser o melhor também, independente se o padre é ou não é virtuoso, se as pessoas do meu grupo, da minha pastoral, do movimento que eu participo, elas são ou não virtuosas.
Nós precisamos amadurecer e perceber que nós precisamos criar uma dinâmica de estar com Deus. E aqui é muito importante isso. A gente precisa amadurecer algumas coisas na nossa fé, na nossa vivência, que é importante. Eu preciso da palavra de Deus. Então eu vou em busca dessa palavra. Eu preciso de Deus. Essa é uma questão muito pontual que nós precisamos ter. Esta maturidade. Nós precisamos buscar assumir a nossa responsabilidade de cristãos. Tá? Então, é de suma importância que a gente possa pensar nisso hoje. Tá? É você que vai assistir essa live posteriormente. Nós vamos colocar no YouTube. Tá? Não vai ficar salvo aqui, mas no YouTube. Assuma a sua responsabilidade de cristão. Assuma a sua responsabilidade de católico. Tá? Na vivência da sua fé. E vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer da nossa meditação. O Papa ele traz um texto, né? O Evangelho de São João vai estar ali, né? Sempre no centro das meditações desta encíclica. A primeira carta de São João, no capítulo 1, nos versículos... Boa noite, Laís, seja bem-vinda. Nos versículos de 1 a 3. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Esse é um texto muito bonito. É um texto que faz a gente pensar e meditar bastante da experiência apostólica. E essa experiência, como nós podemos viver essa experiência hoje. Tá? 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A minha versão Bíblia é Jerusalém, tá? Mas os sentidos das palavras serão os mesmos. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam do verbo da vida. Porque a vida manifestou-se a nós e vimos, e dela nós damos testemunho. E vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais sempre em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Observemos que o discípulo traz para nós 4 coisas que são muito importantes para a nossa vida. Tá? Boa noite, Janete, seja bem-vinda. 4 coisas são muito importantes. Né? Compartilha aí, tem um aviãozinho aqui, né? Compartilha para as pessoas que você acha que essa live seria importante ouvir. Tá? Primeiro ponto, o apóstolo fala do ouvir. Né? Ouvir, a escuta de Deus. Nós fazemos muito barulho. Uma pessoa, não me recordo, conversando assim, eu peço, eu falo com Deus, eu tenho clamado, eu tenho pedido. Você tem clamado, mas você tem escutado? A escuta é importante. Quando nós escutamos a palavra de Deus, e a escuta da palavra de Deus, ela passa também pela escuta daqueles que já fizeram a experiência com a palavra de Deus. Tá? A vida dos santos, o catecismo da Igreja Católica, as exortações apostólicas, eles também são uma forma de escuta. Eles nos falam algo de uma experiência muito mais profunda. O que isso, desta escuta da palavra de Deus, vai causar em mim e causará nas pessoas e na minha vivência? A capacidade de escuta. Nós escutamos muito pouco. Por isso a gente não compreende, porque a gente não escuta. Nós não fazemos um silêncio, interior, para ouvir o coração, ouvir os batimentos do coração de Deus, ouvir o coração, o meu próprio coração. Lembra do mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ouvir também o meu coração, os apelos do meu coração e discernir. E aqui a gente vai ver no segundo ponto. Quais são os apelos do seu coração? Eles estão de acordo com o coração de Deus?
Quando eu escuto o outro, a escuta do outro, a palavra de Deus nos ensina isso. Nossa Senhora, uma mulher do silêncio, da contemplação, ela meditava os fatos a partir de um profundo silêncio. Pensar porque ela também de escuta a Deus, da experiência da escuta, da experiência de trazer para si. Uma experiência que nós precisamos fazer hoje. Necessitamos fazer hoje na nossa vida. O que Deus vai falar para você esta noite? Como o amor dele é único e irrepetível e é individual, vai falar para você, não falará para mim. Falará para você. Com certeza Deus falará coisas para mim. Tá? A segunda coisa que o discípulo fala é: ouvimos e vimos. Ver. Ainda o movimento da visão é um movimento ainda de silêncio. De observar o que a palavra de Deus está mostrando para mim. Em muitos momentos essa é a experiência da oração. Nós estamos assim nas trevas, Deus vai iluminando as trevas que existem em nós para mostrar. Para que esta luz brilhe, eu preciso retirar algumas trevas que existem. Você precisa ver. E aqui eu preciso enxergar. Eu preciso reconhecer. Uma experiência muito concreta, ato de contrição. A gente nunca começa as coisas, eu não comecei com ato de contrição, geralmente a gente começa as formações. Esqueci de falar para vocês, as nossas formações são toda segunda e quarta, né? Nós fazemos pelo Google Meet, né? Nas segundas-feiras, nossas meditações são de filosofia, teologia, de uma maneira muito simples, à medida do possível, né? Mais profunda. E na quarta-feira nós falamos sobre educação católica, um pouco sobre educação católica, né? Educação dos filhos. Né? Quem se interessar, pode deixar aí nos contatos aí. Se você tiver interesse, deixa o seu contato que nós mandamos para você o link, você é muito bem-vindo. A experiência da visão, que acontece pelo ato de contrição, quando aquele ato de contrição faz você perceber aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso fazer para melhorar a minha vida, aquilo que Deus precisa iluminar em mim, para mostrar para mim o que precisa ser aperfeiçoado. E aí entra uma outra questão, como eu vejo o outro, sobre que olhar eu olho. A palavra de Deus fala, né, da misericórdia. Às vezes é difícil, isso não é fácil. Mas o Philippe Marie tem um livro, né, No Coração do Amor, que ele diz assim: é o natural do homem. O natural do homem quer alguma coisa, quer as coisas que são próprias da limitação humana e da imperfeição humana. Mas Deus nos chama a uma ação sobrenatural, além do natural. Perdoar hoje quem nos magoa. Quem nos magoa, olha só. Não é quem nos magoou. É uma ação sobrenatural. Muitas vezes na vida matrimonial, na vida eclesial, isso precisa acontecer. Quando acontece a partir quando eu enxergo, isso é muito melhor. Tá? Quando eu tomo aquela iniciativa. Eu lembro, quem tem uma experiência muito forte deste ponto é o bom ladrão. Aquele outro blasfema, não está naquela situação. E Cristo está ali no meio deles. Ele não consegue reconhecer a palavra de Deus que está ali, a palavra encarnada. Porque ela está muitas vezes chagada como nós. E aí o bom ladrão, ele tem uma iluminação que é fantástica. E ele ainda diz àquele outro: para nós, esse castigo é correto. Mas ele nada fez. Ele não disse naquele momento ali: poxa, Jesus, olha só, o Senhor é Deus, eu te reconheço, e vamos deixar os meus pecados para lá, vamos deixar as minhas imperfeições para lá, e falar: para mim é correto. Ele se coloca, antes de professar a fé, ele se coloca humilde e reconhece. Não fazemos isso na missa? A missa é a grande expressão da palavra de Deus encarnada. Missa, Santa Missa, é a oração perfeita. A gente começa invocando a Trindade, depois saudamos, né, trinitariamente a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo.
esteja conosco. E aí nós pedimos perdão. E ele fala, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí Jesus faz uma profissão linda, hoje. Entra o nosso terceiro movimento da carta de São João, toque. Eu preciso tocar, eu preciso agir, eu preciso pôr a mão na massa. Isso não é fácil. Nós estamos aqui, e inclusive esse que vos fala, também nesta correria, nesta corrida. Eu também estou nesta corrida com vocês. Tocar a palavra de Deus, tocar o mistério. Eu me lembro que há muitos anos eu ouvi uma pregação que o pregador dizia assim, né? Que o pregador precisa tocar o mistério, tocar o mistério. Não só o pregador, todo batizado precisa tocar o mistério. Tocar o mistério, tocar o céu. Aonde você toca o céu? Por excelência na Santa Missa. Por excelência na Santa Missa. Você toca o céu quando oras, quando você vai orar, quando você vai rezar. Você toca o céu quando lê a palavra de Deus, quando estuda. Você toca o céu quando na sua vida cotidiana você reconhece a graça de Deus. E aí entramos no quarto movimento, que é a contemplação. Você consegue contemplar o todo. Os seus olhos se abrem. Nós começamos a sair da cegueira. Primeiro somos como na palavra de Deus tem aquele cego, né? Que ele vê árvores, pessoas como árvores que andam, ainda a visão está turva. Jesus tocou nele, mas ainda está turvo. Aí Jesus toca de novo para que a gente possa enxergar realmente as coisas como elas são, a realidade. E a palavra de Deus nos mostra que há uma realidade maior do que este mundo. Há uma realidade muito maior, há uma felicidade. A felicidade aqui, neste mundo, é como uma montanha, é altos e baixos. É saber ser grato quando estás no alto e saber ser também grato quando está embaixo. Reconhecer que em tudo dai graças a Deus. A palavra de Deus é o maior manual de vida para nós. Deveria ser, e ainda não é. Espero que esta live nos motive a isso. Nos motive a ter esse desejo, esta fome da palavra. Pois somente com esta carta e esses 3 versículos, acho que 3 versículos que nós falamos, 3 versículos, olhe quantas maravilhas Deus já falou para nós. Deus já expressou para mim e para você. Já nos deu um itinerário de oração. E aí entramos numa outra questão. Que na página 5 o Santo Padre o Papa relata. E essa eu desejo ler aqui, né, na própria encíclica. Que é o parágrafo 2 na página 5. Ele diz: portanto, exorto todos os fiéis a redescobrirem o encontro pessoal e comunitário com Cristo, Verbo da vida, que se tornou visível, e fazerem-se seus anunciadores, para que o dom da vida divina, a comunhão, se dilate cada vez mais pelo mundo inteiro. Com efeito, participar da vida de Deus, trindade de amor, é a alegria completa. No mundo que frequentemente sente Deus como supérfluo ou alheio, confessamos como Pedro, que só Ele tem palavras de vida eterna. Está em João 6,68, versículo 68. Não existe prioridade maior do que esta: reabrir ao homem atual o acesso a Deus. A Deus que fala e nos comunica o seu amor para que tenhamos vida em abundância. Só estamos aqui na introdução, tá? Imagine. E aqui há um fato que me encabula muito, né? Boa noite, Júlio. Salve Maria. Um abraço aí nas crianças, na sua querida esposa, né? Salve Maria. Que nós precisamos pensar: que tipo de cristão sou eu?
Eu falo que existe o cristão social, aquele que presta um serviço na paróquia, presta um serviço no grupo, na pastoral, ele vai, ele participa, e ele acha que apenas o serviço é importante. Eu vim aqui cumprir a minha obrigação. Mas ele não tem profundidade. Não tem profundidade. Eu não estou falando aqui de um academicismo. Não é isso. Não tem profundidade de busca de vida. Eu gosto do cristão existencial, que é o cristão na qual a palavra de Deus, a sua vida e a sua catolicidade não está separada do momento em que ele entra na nave da igreja, do momento em que ele está no caminho da nave da igreja, até a igreja, desculpe, e na sua própria casa. É existencial, é como o ar que respiramos. É como o ar que respiramos. A pergunta que a palavra de Deus e que Cristo faz a Pedro, em João capítulo 6, quando ele declara que ele é o pão da vida, que quem come na carne dele, bebe do sangue dele, permanecerá nele, permanecerá em mim, fala Cristo, e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Alguns dos seus discípulos dizem, isso é muito duro, não é possível, e começam a ir embora, porque eles estavam ali para prestar um serviço. E aí Jesus pergunta aos 12, e vós, o que quereis? E Pedro, representando a catolicidade, a igreja, os apóstolos, Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Só tu tem palavras de vida eterna. A palavra de vida para a eternidade. Vocês compreendem bem? Olha o que Pedro fala. Só tu, porque ele é Deus, tem a palavra. O transcorrer da encíclica vai falar sobre isso. O verbo, a palavra, logos. Só tu tem palavras. Desculpa. E esta palavra traz para mim vida, vivência, existência e vivência, melhor ordem, eterna, para a eternidade. A nossa vida está fazendo esse ciclo, esse percurso? Ou nós estamos no percurso do serviço? Então, celebramos esse dia Maria e Marta. É o percurso do serviço. É o percurso apenas eu faço o serviço, eu estou na materialidade. Eu não estou dizendo aqui que as coisas materiais não são importantes. A vida, o trabalho, se eles não estão enraigados na fé, se eles não estão enraigados na graça de Deus, nada vale. A própria palavra de Deus diz para nós que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Eu gosto sempre de falar que não é isso aqui que me levará para o céu, para estar com o amado. É se a partir disto aqui que eu estou falando para vocês, eu vivo. É se eu cumpro o meu dever como homem, como esposo, como pai. Antes de tudo isso, como um cristão, né? Aquele que nasceu da água e do Espírito. Pois bem, esta mesma igreja nasce da palavra de Deus. Nós nascemos daquele momento da palavra de Deus em que nós fomos batizados. Ninguém que esteja na sua sã consciência vai fazer, eu me batizo em nome do Pai e do Filho. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É enxertado na vida de Cristo, da igreja. Nós precisamos da igreja. Ah, mas tem gente que acha que religião não salva ninguém, porque não sabe o que é a palavra religião, religar. Ah, mas a tábua de igreja não salva ninguém. Na sua que não é igreja, talvez, autêntica, não. Mas aqui a função da igreja é salvar almas. Salvar almas. Aquilo que após o término da nossa existência deverá voltar para Deus. Deverá voltar. A gente não pensa nisso na nossa vida. E quando isso não é pensado, é porque identificamos que ou eu leio mal a palavra de Deus,
Bem-vindo, Zé Filho. Ou eu nem contemplo a palavra de Deus. Essas são questões muito importantes. Nós vamos deixar para pensar nisso posteriormente, perto da morte? Vamos lá, vamos andar, porque live de Instagram é 1 hora, né, certinha. E o Papa vai falar assim, que nós precisamos crescer na escuta. Olha que a insistência no crescimento da escuta da palavra de Deus. Na busca pelo conhecimento, aprofunda a fé. Não é apenas participar da missa, é aprofundar. O que o padre fala no final da missa? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Deus está conosco. Você comungou, espiritualmente. É ir levar para casa. E eu preciso aprofundar. Quando eu falo do cristão do serviço, é aquele que foi lá, cumpriu o preceito e volta para sua casa. Depois acabou. Aquilo tudo ali acabou para ele. A palavra precisa estar entranhada na minha vida, na minha vivência, naquilo, em tudo que eu faço. Eu preciso buscar, compreender. Quando a gente ama alguém, a gente quer conhecer, a gente quer aprofundar, a gente quer ter intimidade. A intimidade com a palavra de Deus, quando eu falo palavra de Deus, é com a doutrina. Na live da semana que vem vamos pegar mais ou menos os primeiros pontos ali que ele começa. E vocês vão ver que essas questões são muito pontuais, são muito importantes. Que não é só o livro, é a palavra. Há uma grande diferença entre essas duas dimensões. Tá? E ele vai falar que essa celebração e a busca pela celebração, pela Santa Missa, sempre volta à Santa Missa. Que é o ato de adoração suprema de unidade e de vida. De vida e unidade. Nós nascemos ali, né, na liturgia. E ele fala no estudo, no aprofundamento. E aqui temos tantos recursos, tantos livros. Temos os Santos Padres. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Nós não podemos nos queixar nesses nossos tempos que estamos vivendo, que nós não temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Quantas lives, né, nesse momento estão acontecendo falando da palavra de Deus? Quantas coisas tem no YouTube? E porém, quantos livros, gente? Imagine o tempo da igreja quando se formou e que você não tinha livros, os monges copiavam. Imagine na época de Jesus, que tudo era o pergaminho, aquele material frágil. Para entender bem isso, vai lá no canal Filhos de Kobe. Tem uma live da semana passada lá sobre introdução à Sagrada Escritura. E hoje nós temos tanta facilidade. E nós ainda não somos excelentes na palavra de Deus. Deveríamos ser. Repito o que falei no início. E colocamos a culpa, vamos fazer como Adão faz com Eva, né? Coloca a culpa no catequista, coloca a culpa no padre. Enfim, cada um assuma as suas responsabilidades. E a Verbo, ela fala da Dei Verbo, que é esse ciclo aqui, vamos fazer um dia também live sobre ela. Fininha, gente, mas de uma profundidade. Essa é uma carta magna do Concílio Vaticano II, basicamente, né? Ele fala da revelação de Deus. Deus que vai se revelando. Eu me lembro que a irmã Escolástica, minha professora de Bíblia, né? Deus vai se revelando do Antigo Testamento até a plenitude em Cristo. Então, essa plenitude que acontece com a encarnação do Verbo, em que o Papa Bento começa do mistério de cima e vai descendo, de cima para baixo. Tá? É assim que ele vai conduzir esta encíclica, a Verbo Domini. E Cristo está ali inserido na história da humanidade. Na minha e na sua história. A palavra de Deus fala da minha e da sua história. Nós estamos conectados a esta palavra. O que a liturgia, o que a Santa Missa faz? Reconecta ao céu e à terra, reconecta aos tempos. Ali há temporal. O tempo ali, meu amigo, enfim. A palavra de Deus está viva, fala em Hebreus. Viva, penetrante, cortante. Quando você fala em nome de Jesus, isso é real, porque Ele está no meio de nós. Ele está aqui. E somos todos afetados por essa palavra. O Papa Bento tem uma frase que é muito linda, que ele diz assim, que o maior fato da história da humanidade nasceu longe das câmeras e dos holofotes, que foi a encarnação do Verbo. O nascimento de Jesus, o nascimento de Cristo.
naquela manjedoura de Nazaré. E nós precisamos redescobrir um cristianismo autêntico. Tá? Nós precisamos redescobrir a verdade da nossa vida frente às mentiras. Nós vivemos de mentiras, vivemos de enganações. Quantas pessoas, desculpe, na igreja, pregadores, que vivem uma mentira. Vamos viver a verdade, a palavra de Deus. Deus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós estamos brincando com isso. Isso é existencial, isso é sério. Precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com Deus. Isso deveria ser prazeroso para nós. E o Papa fala de um Pentecostes diário. Fala que nesse sínodo tiveram um patriarca da igreja, né, oriental, um rabino, para fazer esta comunhão das línguas. Ele fala que ainda hoje é preciso que exista esse Pentecoste, que essa expansão para as outras línguas, a expansão para as outras culturas. E eu quero falar ainda muito particular para mim e para você, leigo, né? A expansão da palavra de Deus em nossas casas, que ainda estão tão carentes da presença. Boa noite, Caroline, seja bem-vinda. Um abraço aí no Tomás, aí o novo, né, o neo-católico, o neo-cristão aí enxertado na vida de Cristo, né? Forte abraço aí no Tomás. Quando eu estiver aí, ele vai ficar muito vermelho, que eu vou morder ele, né? A Cecília, a garotada aí. Eu gosto de morder criança. Enfim, né? E abusar criança, é bom demais. Criança é coisa boa demais. Enfim, esse Pentecostes, essa expansão. Tem uma Vivi e Davi, seja bem-vindo também, boa noite. Essa expansão da palavra de Deus. Este Pentecostes que deve acontecer, a gente fala tanto de conquistar o mundo inteiro. É o lema da milícia, nós vamos conquistar. Ser conquistados pela palavra, pela Imaculada. A Imaculada foi conquistada por essa palavra. Vamos conquistar, a gente quer fazer tantas missões, tantos locais. Às vezes a nossa casa precisa de missão. Claro que às vezes o profeta não é muito bem aceito, mas é preciso fazer a missão ali em casa. Às vezes a gente vai evangelizar na rua, mas em casa a gente não abre a palavra de Deus para fazer uma leitura, gente. A liturgia das horas não é uma oração obrigatória para leigos, mas é uma oração importante. Você faz aquela leitura ali, você tem os salmos. Com certeza a palavra de Deus que está ali, Deus está te falando algo. Ah, mas a gente não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. E aqui, caminhando já para o fim da meditação, ainda teriam algumas coisas, né? O Papa tem o desejo para nós de ter uma relação, que a gente tenha uma relação pessoal com a palavra de Deus, né? Uma intimidade. E esta relação com a liturgia, com a catequese, aqui a catequese eu coloco família, né? E um aprofundamento que deve estar inserido na nossa vida. Eu sei que essa é uma formação que todo mundo já fala, todo mundo já, mas a gente precisa redescobrir esse comprometimento com a palavra de Deus. A palavra do Papa é redescoberta. Redescoberta. Às vezes nós estamos tão ocupados com outras coisas que não com a palavra de Deus, que não com as coisas da igreja. Nós não queremos fazer sacrifícios para conhecer a Jesus. E queremos que ele se sacrifique pelas nossas coisas. Ele faz, porque ele é fiel, fala a palavra. Mas nós deveríamos, como fala São Bernardo, claro, amor com amor que se paga. Pagar a Deus com amor. Com a disposição para ler a sua palavra, para escutar aquilo que nós falamos no início. Escutar, ser visto, ser tocado. Deixar Deus contemplar as maravilhas que ele faz em nós, que ele deseja fazer em nós. E às vezes não acontece porque a gente não medita a palavra de Deus. Isso é uma coisa tão antiga, tão nova. E o Papa começa a base de todo o ensinamento será o prólogo de São João, capítulo 1, os versículos de 1 a 18. Ele vai destrinchar aquele prólogo. E aqui na próxima sexta-feira nós vamos começar a falar sobre ele de forma mais profunda. Mas hoje, para a gente encerrar, e se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando, claro. É experiência, queria que nós pudéssemos fazer a experiência de discípulo amado.
Eu nem sei quanto é que está o meu tempo, mas enfim. A experiência do discípulo amado. Por que São João não colocaria o seu nome? Porque você pode não, você deve se colocar ali, no lugar dele. Você pode assinar o seu nome ali como discípulo amado. Por mais que a gente não ame a Deus como ele deveria ser amado, por mais que a gente não viva a vida como nós deveríamos viver, e deveríamos tomar vergonha na cara, e deveríamos começar hoje a dizer assim, poxa, quanto tenho faltado com a palavra de Deus, quanto tenho faltado com o meu compromisso eclesial, enfim. Às vezes nós lutamos para vencer na vida, mas não para vencer na fé. Lutamos para crescer intelectualmente, mas não lutamos para crescer nas virtudes. E o que vai contar no final de tudo é o quanto amamos a Deus. Obrigado, Vivi. O mundo precisa da palavra de Deus, mas o mundo precisa que a gente viva. Nós estamos acostumados a departamentalizar este grande tesouro que é nosso. É a minha função fazer isso. É a minha função doar ao mundo a palavra de Deus, aquilo que eu recebi de graça, aquilo que eu recebi da palavra de Deus, aquilo que eu busco, aquilo que você busca. Nós precisamos doar ao mundo isso. Aqui é uma outra questão, nós não acreditamos mais na palavra de Deus. Nós precisamos parar de departamentalizar e tomar posse. Ele fala, precisamos tomar posse. A gente quer tomar posse da cura, mas a gente não quer tomar posse da cura da preguiça, de se debruçar, de buscar a palavra de Deus, de ter nela o seu manual de vida. E às vezes até criticamos os protestantes, que às vezes interpretam errado, tal, enfim, mas eles estão ali, com a palavra de Deus. Claro que é preciso coerência com a palavra de Deus. Isso aqui vai aparecer no decorrer das nossas lives, vamos falar sobre isso, porque a própria encíclica nos traz um direcionamento para isso, tá? Porque também, claro, e aqui um ponto importante, a palavra de Deus pode ser mal interpretada. Você que chegou agora, anteriormente eu falei, nós precisamos ouvir, e alguém precisa nos instruir. Tá? A igreja é o local apropriado para isso. Nossa, que bom, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Precisamos fazer sacrifícios por amor a Deus. Às vezes, nem é tanto o jejum. Não estou dizendo que você não deve jejuar, devemos jejuar. Às vezes o sacrifício é isso aí, num intervalo, ouvir a palavra de Deus, ler um texto e meditar, parar um momento. Escutar aquilo que falamos no início. No meio do plantão, olha só, gente, glória a Deus, louvado seja Deus. Nossa, o plantão não será o mesmo. Porque a palavra de Deus está aí. Está aí. Na escuta do doente, na visão que tu tens daquele que está ali, no toque, tenha certeza, as vossas mãos, os vossos olhos são a mão de Deus para essas pessoas. Que longe dos parentes, talvez solitários, vão olhar em vocês a palavra de Deus. E uma palavra que vocês possam dar, talvez nem seja uma palavra da Bíblia, mas uma palavra de ânimo, uma palavra, né, de verdade. É palavra de Deus para quem está aí no plantão. Quantos de vocês vão ter que dar uma palavra final para uma pessoa que vai morrer hoje? E você será aquele discípulo que estará ali. Há uma pregação da doutora Filó. Vale a pena escutar essa pregação. É fantástica, gente. Que ela é uma médica. Ela fala que muitas vezes naquele plantão ela sente um mover de Deus e que aquela criança vai morrer e ela batiza aquela criança para entregar aquela criança ao céu. Gente, olha que fantástico. Olha que encarnação do verbo, da palavra de Deus em um momento de tristeza, de morte, de vida. Essa é a proposta que nós queremos fazer para estas lives. Uma proposta encarnada, a palavra de Deus encarnada. Essa é a proposta do Papa Bento. Uma espiritualidade encarnada na palavra de Deus. Tenha certeza disso. O nosso trabalho torna-se diferente. A nossa vida torna-se diferente. A nossa vida tem um outro sabor.
Quando nós descobrimos que a palavra de Deus está em nós, em todos os gestos, em tudo que nós fazemos. Isto é pregação. Isto é pregação. Isto é pregação. E essa experiência precisa ser uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal. Vou pegar aqui a experiência que elas estão colocando de acolher uma pessoa que está ali. Lembrando, não é só o serviço. A gente tem a mania de falar que é o serviço. Não. É uma existência da palavra de Deus que está impregnada em ti e que transborda no serviço. Sim, exatamente. Mas é primeiro existencial. Não é o serviço para... está em você. E aí é tão natural, está ali, sabe? Está ali. Nem precisa outra vez falar, nem precisa abrir a palavra, nem precisa abrir o livro, melhor falando. Não precisa abrir o livro. Já está aberto. Na escuta, no olhar, no toque e na contemplação. Porque também, pegando a experiência das meninas que estão no plantão, é a experiência da morte que tendes também de contemplar. Muitas vezes de uma alma que pode estar morrendo sem a graça. E a gente faz a gente repensar a vida, da dedicação às coisas de Deus. E esse discípulo amado reafirma o Papa. Ele viu, ele acreditou. E ele é aquele que apoia a cabeça no peito de Jesus. Ele viu, ele acreditou. Paulo Tigeza, ele apoiou a cabeça no peito de Jesus. Também Jesus fez a experiência de ver, ser visto, de ser tocado pela Imaculada. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que este plantão traga muitas vidas. Né? Que o seu plantão, que a sua vivência seja realmente essa expressão da pregação da palavra de Deus, como São Francisco, que fala dos frades, pregou com a vida. Deus abençoe esse plantão. Deus te dê muita coragem, coragem e força. Esta expressão bonita da palavra de Deus que se encarna no ventre da Virgem Maria e que se faz carne, que aparece. Palavra aparece. Palavra nela. Por isso Nossa Senhora é o itinerário espiritual mais completo do cristão. É um itinerário único, preciso, para compreender a palavra de Deus, porque ninguém vivenciou a palavra de Deus como Nossa Senhora. Ninguém jamais vivenciará. A experiência que Nossa Senhora da palavra de Deus é única. Única. Que a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, nos dê esta graça. A graça de bem viver. A graça de conduzir a nossa vida pela palavra da Igreja. Em nossas vidas, como ela viveu. Aonde vida e fé e vida estavam ali mergulhados no dia a dia. Vamos fazer a consagração à Nossa Senhora. E aí, se vocês tiverem perguntas, né, podem fazer. Eu não sei quanto tempo ainda tem na live. Né? Eu sou um marinheiro de terceira a quarta viagem, né, no Instagram. Mas vamos lá, vamos consagrar a nossa vida. A gente coloca todas as pessoas, né, que estão aí, que têm suas intenções. Todas as pessoas deste plantão, das meninas que vão experimentar esse plantão, nesse sacrifício da noite, dessa vigília, de estar atento a Cristo sofredor em cada pessoa. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Boa noite, Ednésia, seja bem-vinda. Bem, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se vocês tiverem alguma reclamação, também é bem-vinda, né? Repito o que eu falei para vocês no início. Nós vamos começar a fazer as lives que são no YouTube, nós vamos fazer aqui, começar a fazer aqui no Instagram, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, né? Nós estaremos fazendo esta live aqui. Esta live não vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar no YouTube, tá? Nós vamos colocar esta live no YouTube, tá? Então ela vai estar lá no YouTube para vocês poderem assistir novamente, dar uma... enfim... Já vamos começar a fazer, né, um itinerário deste livro, dessa exortação, que é a Verbo Domini. E aqui temos uma pergunta: viver a palavra na vida encarnada é um desafio diário. Maria passa na frente. Amém. Precisamos, né? Precisamos pedir mesmo que Nossa Senhora passe na frente, né, que ela nos ajude a ser atentos, né, à vivência dessa palavra no dia a dia. Perfeito, André, perfeito. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa aqui? Pronto, também nós podemos abrir, nós vamos abrir também. Ah, uma boa ideia. Nós vamos, boa noite, bem-vinda, salve Maria. Nós também tem a caixinha de perguntas, tá? Deixa ali a sua sugestão, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas, a sugestão de temas que vocês acham que seria pertinente fazer aqui, ou que é do interesse de cada um de vocês. Nós podemos ver aquilo que é possível ser pensado, né, comentado. Também teremos essas opções, tá? Para cada um de vocês. Então a gente vai começar a fazer essas lives aqui, está mais presente no Instagram, como eu falei, colocando no YouTube essas lives. Bem, como eu falei, os filhos de Kolbe, né, nós somos leigos consagrados a Nossa Senhora, né, pessoas que vivem a sua vida cotidiana pela graça da Virgem Maria. Nós temos 2 dias de formação, né, e esse terceiro dia também não deixa de ser outro dia de formação. Às segundas-feiras nós temos uma formação de teologia, de Mariologia e filosofia, né? Nós meditamos muito sobre essas questões. Na quarta-feira nós temos uma formação sobre educação, tá? Educação católica, essas questões, né, de educar na fé. E às sextas-feiras as lives, né, que eram no YouTube, né? Tem muito conteúdo lá para ser observado. Tem um conteúdo sobre matrimônio, tem um conteúdo sobre um livro chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Tem um conteúdo sobre a Via Sacra e tem um conteúdo lá sobre Sagrada Escritura. E este conteúdo vai para lá, tá? Essas lives não ficarão salvas no YouTube, tá ok? Bem, se vocês não têm perguntas, nós vamos encerrar a live, tá? Quero desde já agradecer a vocês, tá, pela presença. Uma pergunta... Uma mulher não só pode, mas deve estudar a teologia. Não só pode, né, mas deve estudar. E eu ainda digo mais a você, né? Ela deve estudar oficialmente na faculdade? Enfim, nem sempre. Deve estudar a teologia independente de ser na faculdade ou não. Nós devemos estudar a teologia. Devemos estudar. Se toda casa nós estudássemos um pouco da teologia, eu acredito que nós teríamos grandes santos. Ah, mas as pessoas dizem assim, mas os santos da igreja, seus pais não eram teólogos. Será que eles não viviam já uma teologia, nem que seja uma teologia na simplicidade? Uma mulher deve sim. Há muita coisa bacana sobre a espiritualidade feminina. E eu recomendo aqui, claro, né, Nossa Senhora, mas acima de tudo, as grandes mulheres da fé, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Edith Stein, é uma outra santa assim que tem um livro especificamente para a mulher. É muito bom. A mulher deve fazer a teologia, deve sim. Qualquer pessoa deve fazer a teologia.
Quanto mais leigos que tenham conhecimento teológico, mais nós podemos espalhar a palavra de Deus. Com certeza. Mais alguém tem perguntas? Ficou bem claro as coisas que nós falamos? Enfim, quando a leitura do Verbo Domini você sugestiona para lermos por parágrafo ou por capítulo? Então, Carlos, é uma boa pergunta. Eu acho assim, que isso é muito individual, tá? Depende muito de como você tem intimidade com essa questão das leituras, tá? Se recomenda, claro, né, que você leia e medite, tá? É interessante isso, às vezes não adianta a quantidade. Por exemplo, eu planejei hoje fazer muita coisa, porém, às vezes ler pouco e meditar, tá? É muito mais interessante, porque você vai ruminando, tá? Porém, também uma leitura por parágrafo depende muito da sua... Então, lembre-se de uma coisa, é a sua intimidade com a palavra de Deus, é a sua intimidade, é como Deus lhe provoca, lhe te chama. E é claro que ele vai utilizar todos os mecanismos da sua humanidade. Nós vamos ver isso na Verbo Domini. Que Deus fala para os homens, que está na Dei Verbo, de certa forma, Deus fala para os homens da maneira humana. Então Deus vai se utilizar da sua humanidade, da dinâmica da sua própria vida, da sua individualidade, para te provocar a leitura. Então, em muitos momentos, talvez, da sua vida, você só vai poder ler um parágrafo por dia. Nossa, só tenho tempo para ler um parágrafo. Para as meninas, em intervalo aí, poxa, pegar ali um parágrafo e meditar um parágrafo aí, fazer uma meditação de um parágrafo. Às vezes só dá um parágrafo. Eu gosto de, às vezes, assim, pensar, quando eu faço a liturgia das horas, se vale a pena aqui, claro, né? Eu gosto, assim, sempre quando eu faço a liturgia, eu procuro tentar fixar alguma coisa daquele momento ali que me chamou a atenção, uma palavra, tal, e eu tento meditar durante o dia aquela palavra. Nós estamos fazendo nos Filhos de Cuba essa experiência, né? De meditar textos, de passar o dia pensando no texto, à tarde pensando o que esse texto traz para nós, e a gente vai partilhando uns com os outros, né? As experiências têm sido muito boas. Mas é importante que você esteja lá, tá? Faça a experiência, né? Deixa Deus te conduzir nessa experiência. Acho que ainda temos tempo. Quem tem perguntas, não tenha medo de perguntar, tá? Tenha medo de não ter perguntas. O que eu não souber, obviamente, não vou responder. Aí fica para a próxima live, né? Com certeza. Mas pergunte. Outra coisa que tem que ficar clara aqui: não existe uma pergunta boba, tá? Existe um bobo que não pergunta. Então não seja bobo, pergunte. Tá? A função está aqui para responder as perguntas, tá? Hoje Michele se comportou, que milagre, nossa, estou impressionado. Para quem é intercessora, qual é o santo e livros que você recomenda para estudar na espiritualidade, além da Bíblia e a Virgem Maria? Claro, é uma pergunta desafiadora. Eu acredito, que eu vou falar, né, muito a minha opinião, pode não ser válida, que no caso de uma intercessão, você já está bem, né, armada, né? Na Virgem Maria e a Palavra de Deus. Porém, o santo que você tem devoção. Claro que no caminho em que você está conhecendo a fé, outros santos vão te seduzindo, vão aparecendo. 30 segundos, gente. Nossa, para encerrar a live. Tá? Então, é isso aí, Ednésio. Eu acho que é sempre bom, conheça a vida dos santos. Para intercessores, faltam 15 segundos, recomendo os monges, os padres do deserto. Tá? Eu recomendo eles, eu gosto muito. 5 segundos. Galera, muito obrigado. Salve Maria. Estamos juntos, hein? Deus nos abençoe.